Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. Estou muito feliz em poder recebê-los mais uma vez. Eu sou a Alexia, carioca brasileira, e eu estou aqui com o meu parceiro de vida. Foster, oi gente, tudo bem? Eu sou americano, aprendendo português sempre, para sempre. É um, é um processo que nunca para. Sim, e para quem não sabe, nós moramos hoje em dia aqui no Porto, em Portugal, e o Foster, ele resolveu dive in, se aprofundar cada vez mais na língua portuguesa, de todas as formas possíveis. E hoje a gente está falando sobre um assunto que foi ideia dele, na verdade. Uhum. A ideia dele foi a gente falar mais sobre horas, a hora. Então, para quem perdeu os últimos episódios, a gente falou sobre o tempo, as diferentes formas de usar a palavra tempo e as diferentes formas de sentidos de também falar tempo. E aí, no último episódio, ele tirou dúvidas gerais sobre hora, como é que fala isso, como é que fala aquilo. Algumas das minhas dúvidas. Ainda tenho muitas, mas foi um bom começo. Sim, e hoje, por causa das dúvidas dele, eu trouxe um pouquinho mais de explicação sobre as formas de falar sobre hora. Ótimo. E a primeira pergunta é, Foster. Eu posso começar com uma... Não. Eu Você só sempre queria... faz isso comigo. Eu só queria falar que a gente não tem duas coisas em inglês. Tipo, é time, hora, tempo, né? Mas existem duas palavras em português. Isso pode ser confuso. Sim. Só isso. Então, Pode continuar, Alexia? Eu peço desculpas. qual é a diferença entre que horas são e quantas horas são? Você está me perguntando? Sim. Então, a pergunta é qual é a diferença entre a que horas são e a que horas são ou só que horas são? Que horas são Uhum. e quantas horas são? Bom, eu acho que horas são quer dizer, por exemplo, hoje, que horas são? São as 4 da tarde, né? É a hora agora. E quantas horas são, para mim, tem mais a ver com uma viagem, ou tipo, quantas horas vai demorar para chegar para um lugar. Tá certo isso? Então, esses dois exemplos, os dois são completamente corretos e equivalentes, ou seja, um equivale ao outro, Obrigado. né? Então eu estou correto. A diferença é a semântica entre os dois. Então, um é uma coisa definida, é uma noção definida do que horas são. São 3 da tarde. Uhum. E o outro é uma quantidade precisa. Então, quantas horas são de aulas? Ah, São 13 horas de aulas. agora eu entendi. Então pode ser para uma viagem, mas também para qualquer coisa. Quantas horas são de avião até os Estados Unidos? São Ah, 6 horas de viagem. nossa, é interessante isso. É uma das coisas que eu entendo perfeitamente, mas eu nunca usaria essa frase com essa estrutura. Então, quando você quer apontar uma quantidade de horas sem ser em relação ao tempo, né? Ao horário, Uhum. você, por exemplo, quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho 6 horas por dia. O seu salário, ele é referente a quantas horas semanais? É referente a 40 horas semanais. Pode repetir essa? O seu salário
é referente a quantas horas semanais. Nossa, referente. Sim, a referência de um livro referente. Sim. Mas, nossa, é outra palavra que eu conheço, mas eu nunca ia usar na minha vida real. Sim. Minha vida real. This is your real life. Tipo, não está no meu vocabulário no dia a dia. E aí, o último exemplo que eu te dou é: você treina, você faz exercício durante quantas horas? Não muitas. Então, então é assim que eu faço a diferença. Então, que horas são significa o horário. Você quer olhar para o relógio, falar e definir o horário que está apontando. Uhum. E quantas horas são? Eu falaria em coisas mais gerais. Um voo, trabalho, quantas horas são daqui até Braga? Ah, são só 40 minutos. Tá, então, por exemplo, está correto dizer que horas são a aula de Pilates? Não. A que horas vai ser a aula de Pilates? Né? Porque aula, singular, vai ser em um horário. Então, a que horas vai ser a aula de Pilates? Então, a que horas vai ser a aula de Pilates? Porque o Pilates é o sujeito da frase, né? Entendi. Então, é o singular. É o referente. E daí também poderia falar, são 2 horas de aula Exatamente. de Pilates, no Sim. caso. Sim. Obrigado, Alexia. E aí tem duas diferenças que eu gostaria de apontar aqui. Uma é chegar na hora e a outra é chegar a tempo. É mais uma coisa que, depois de tanto tempo falando português, eu nunca sei qual usar. Ó, eu vou falar aqui sem nem olhar para o nosso roteirinho, tá? Que a gente tem. Obviamente a gente tem. Então, por exemplo, Foster, eu vou chegar na hora certa para nossa reunião. Tá bom? Então, eu vou chegar na hora. Às 3 horas da tarde eu vou estar lá, às 3. Na hora certa quer dizer pontual. Exatamente, eu vou chegar na hora. Se você já falar, eu acho que eu vou chegar na hora, ou seja, já não é pontual. Você acha que vai chegar na hora. É, quando o brasileiro fala que ele vai chegar na hora, não é sempre assim. Então, quando você fala que eu vou chegar a tempo, significa que você vai estar ali no horário combinado, mais ou menos. Eu vou chegar a tempo de embarcar no avião. Eu vou chegar a tempo de fazer a prova. Eu vou chegar a tempo de fazer a comida para o jantar. Então, eu acho que eu posso dar uma tradução mais ou menos direta. Pelo menos com o inglês americano. I'll be on time. I'll be on time. Chegar na hora certa, específica. I'll be on time. I'll be there at 3 o'clock on the dot. E chegar a tempo, I'll be there in time. Sim. Tipo, talvez não vou chegar muito cedo, mas vou chegar a tempo. Então, chegar na hora significa chegar no momento em que se deveria chegar. Ou seja, no momento que se é esperado. Você marcou às 3, eu vou estar lá às 3. Então, por exemplo, apesar de ter avisado a turma que se atrasaria em 15 minutos, o professor conseguiu chegar na hora. Então, ele estava lá às 9 da manhã para dar aula, ao invés das 9h15, como ele achava que ia chegar. Ele conseguiu chegar na hora combinada. Entendi. Chegar a tempo significa chegar em um momento em que ainda haja tempo suficiente para fazer aquela ação. Então, por exemplo, eu vou chegar a tempo de fazer o jantar, não se preocupa. Eu não sei a que horas vai ser, eu não sei se vai ser às 7 ou às 7h30, mas às 8 a comida vai estar pronta. Não se preocupa. Então, basicamente,
você está dizendo eu vou chegar com um tempo sobrando. É mais ou Então, menos isso, né? aí o exemplo que eu deixei aqui foi: os portões fecharam a 1 em ponto. 1 da tarde em ponto. Desculpa, Alexia, o que é um portão? Os portões da faculdade, os portões é, do prédio, aqueles portões grandes, sabe? Que eles usam pra fechar o prédio à noite. Eu entendo a palavra porta, mas portões? Os portões, o portão da Portão casa. é uma porta grande? Lembra quando a gente foi pra tomar pro nosso Airbnb? Uhum, Não tinha aquela porta da garagem de ferro? lembro. Aquilo é um portão. Porque é muito grande ou Eu não sei explicar. Um portão é um portão. Um portão é uma porta grande, normalmente de ferro, que, um pouco mais eloquente? que Ou... normalmente é usado nas faculdades, nos hospitais e etc., para se fechar quando acaba o expediente. Tá bom. Os nossos vizinhos têm um portão pequeno, aquele portão de ferro, para eles entrarem. Ah, nossa. É tão interessante porque na minha cabeça eu teria falado as portas vão abrir. Não, a porta é porta de casa. Uhum. A porta da sala de aula. Mas o portão de entrada é o. É porque em faculdade americana não tem portão para fechar, né? É tudo aberto. Já no Brasil tem portão para fechar. Enfim. Então vamos lá. Os portões fecharam a 1 em ponto. Muitos candidatos não conseguiram chegar a tempo e não foi permitido eles fazerem a prova. Então, eles não chegaram com tempo suficiente para fazerem a prova. E no caso, candidatos quer dizer alunos. Não, os candidatos, os futuros alunos, Ah, eles estão fazendo uma prova para para ser tentar entrar. aceitos. É. Tá bom, eu acho que eu entendi. Mas foi um exemplo que gerou mais dúvidas também. Não tem problema. Bom, você acha que a gente ainda tem tempo para falar mais alguns exemplos ou fica para o próximo episódio? Nossa, só o negócio de chegar na hora e chegar a tempo já é muita coisa por um dia pra mim. Então, ótimo. Então, próximo episódio, eu venho com exemplos. Não temos mais tempo para hoje, mas a gente vai se ver no próximo episódio. Tchau! Obrigado, Alexia.